Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todos vocês. Na aula de hoje, então, de História, nós vamos corrigir as atividades da aula anterior e a prof também passa para vocês o que nós faremos na aula de hoje, certo? Então, relembrando um pouquinho do que nós aprendemos na aula anterior, nós falamos sobre o direito dos trabalhadores. Isso mesmo, o direito dos trabalhadores. Falamos sobre como era que as pessoas trabalhavam há cerca de 200 anos atrás, onde elas não tinham direitos que eram respeitados, trabalhavam horas e horas a fio, não recebiam um valor que correspondia ao trabalho que ela estava realizando, né? Ou seja, os trabalhadores não eram e não tinham os seus direitos respeitados pelos seus empregadores, né? E até, inclusive, crianças pequenas, uma faixa entre 9 e 10 anos, e às vezes até menor, trabalhavam nas fábricas juntamente com as suas famílias, para conseguirem adquirir alimento e o que precisavam para sobreviver, né? Mas o tempo foi mudando e as coisas evoluíram, os trabalhadores adquiriram direitos, as crianças direitos também, inclusive a de não poder trabalhar enquanto obtivesse uma idade mínima, né? Esse foi um dos nossos assuntos da aula anterior. Então, na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades que vocês realizaram, então, na aula passada. Vamos lá? Vai fechar aqui para a gente conseguir, então, ir adiante na correção. A atividade número 1, da página 83, vocês observaram duas fotos, duas imagens. Uma de menina de 11 anos que trabalhava na fábrica de meia e outra, a imagem 2, de crianças trabalhando em uma fábrica de tijolos lá no Paquistão. E as perguntas para vocês responderem eram as seguintes: qual a situação representada na imagem 1? O que vocês observaram e o que estava acontecendo na imagem 1? Nós conseguimos obter essa resposta através da legenda, certo? A legenda da imagem 1, ela dizia: meninas de 11 anos trabalhando em uma fábrica de meias. Então, nós conseguimos responder exatamente isso, o que está escrito na legenda, mas com as nossas palavras, né? Então, há uma menina e uma mulher trabalhando em uma fábrica de meias, que é a situação da imagem 1. E a situação da imagem 2? Aqui, há dois meninos trabalhando em uma fábrica de tijolos em 2013. E a próxima? O que há em comum entre as situações representadas nas imagens 1 e 2? Ou seja, o que há de semelhante? O que acontece aqui também acontece aqui. Há crianças trabalhando. Isso mesmo, crianças. O que há de diferente entre as situações representadas nas imagens 1 e 2? Agora, a diferença entre uma imagem e outra. Na primeira imagem, nós podemos observar que a menina está em uma fábrica de meia, certo? E na segunda imagem, o que acontece? Dois meninos estão em uma fábrica de tijolos, então essa é a diferença, certo? Então, encontramos algo em comum e uma diferença também entre essas duas imagens. Mas sempre lembrando, né, gente? Criança não pode trabalhar, a não ser como menor aprendiz, dos 14 aos 16 anos, como nós aprendemos na aula anterior, né? Então, nós vamos para o que você aprendeu. Vamos conferir aqui como ficaram as atividades e vocês corrijam aí no livro de vocês, certo? Na questão de número 1, vocês deveriam completar a frase com as palavras que estão no quadro a seguir. Vamos ver como ficaram as frases, então? Elas deveriam ficar assim: os registros das relações de trabalho podem ser usados como fontes históricas porque relatam por meio de objetos, textos e imagens as transformações das formas de organização do mundo do trabalho.
O que isso quer dizer? Que através das imagens, dos objetos, das fotografias, dos livros, dos filmes, né, que são considerados fontes históricas, é que nós conseguimos descobrir como as pessoas, alguns anos atrás, trabalhavam e estamos deixando registrado hoje também como nós trabalhamos, né? E vai ser considerado uma fonte histórica daqui a alguns anos também. A 2, nós deveríamos relacionar as situações de trabalho comuns atualmente e comuns há 200 anos. Então vamos ver como ficou? Atualmente, nós temos atenção. É expressamente proibido o trabalho de crianças menores de 14 anos. Isso é atual, né? Que é agora, está no presente. E aqui nós temos um livro, e vocês conseguiram ler aqui que está escrito Leis Trabalhistas, ou seja, esses são os direitos adquiridos pelos trabalhadores recentemente, ou seja, atualmente, né? Depois nós temos aqui também uma placa dizendo: empresa contrata a vagas para trabalhar entre 7 horas e as 19 horas de segunda a sábado. Talvez tenhamos empresas que contratem com esse horário, que trabalhem esse horário atualmente, né, gente? Mas essa carga horária, ou seja, um horário que trabalhava-se muito tempo, não é mais permitido. Hoje em dia tem uma certa quantidade de horas que você pode trabalhar. A partir disso, você tem que entrar em negociação com o contratante, a pessoa que contrata, para estabelecer, então, e deixar claro as leis e os direitos que o trabalhador tem. Depois a gente tem também uma fábrica de tecidos, onde a gente consegue observar crianças trabalhando, né? Mulheres, homens, uma família inteira. Ou seja, é do passado, né? E o desafio? Vocês deveriam observar as profissões da página 77 que foram modificadas, mas ainda hoje têm relação com as profissões da página 76. Então, vamos voltar lá para ver se vocês conseguiram descobrir. Vamos lá, então. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Isso. Então, quando se trata de produção em escala industrial, aqui nós temos o tear manual. Cadê? Aqui, que foi substituído da indústria têxtil. Que foi substituído por máquinas da indústria têxtil, desculpa. Porém, eles podem ser encontrados artesãos ainda, né? Que vivem das peças que produzem teares manuais. Os shows, as apresentações foram modificadas também, né? O incremento da tecnologia. O sapateiro, que fazia sapatos artesanalmente, ele cedeu lugar à fábrica de calçados, onde se trabalha muitas pessoas e se produz uma quantidade enorme, né? Mas ainda há sapateiros, se a gente procurar, né? Para quem conhece a Cooper da Água Verde, próximo a um trevo que tem para entrar no supermercado, uma ruazinha para cima tem um sapateiro e ele é bem tradicional, ele tem máquinas bem tradicionais, que ele conserta sapatos, bolsas, cintos e outras coisas. A telefonia também foi automatizada, informatizada, né? Os dentistas têm equipamentos técnicos mais sofisticados. O desenhista também evoluiu, que foi algumas ferramentas que ele utilizava foi substituída pelo computador. E o acendedor de lampião, que desapareceu, né? Com a iluminação elétrica. Mas ainda assim são necessárias eletricistas para a manutenção, mas não há mais o acendedor propriamente dito, né? Muito bem, então essas são algumas mudanças que aconteceram nessas profissões que a gente tem lá na imagem de abertura, tá? A número 3, o que tem para o lanche? Veja o que há na lancheira de Lucas e ajude-o a descobrir algumas informações sobre esses alimentos. Então vamos lá, nós temos o pão. E aí, de que material é feito? Trigo. Onde esse material é produzido ou processado? É cultivado no campo. Quem trabalhou para produzi-lo? Produtores rurais e padeiro. E depois a gente tem também o iogurte.
De que material é feito? Leite. Onde esse material é produzido ou processado? É produzido no campo e depois processado em uma fábrica de laticínios. Quem trabalhou para produzi-lo? Produtores rurais e também operários de uma fábrica de iogurte, né? E o suco de laranja? De que material é feito? Laranja. Onde esse material é produzido ou processado? É produzido no campo. Quem trabalhou para produzi-lo? Agricultores e trabalhadores de fábricas de suco. E o chocolate, de que material é feito? Ou seja, matéria-prima, né? Gente, nós estamos aprendendo lá na aula de geografia, tá? Já aprendemos muitas coisas sobre esse assunto que nós estamos vendo aqui. Mas aqui nós estamos enfatizando quem trabalhou para produzir. E, lógico, revendo algumas coisas, né? Então, a matéria-prima do chocolate é o cacau. Onde esse material é produzido ou processado? Nas plantações de cacau e depois em fábricas de chocolate. Quem trabalhou para produzi-lo? Agricultores e operários de fábricas de chocolate. Muito bem. A número 4, que vocês deveriam conversar com alguém aí do lado de vocês, né? Aqui está um depoimento do Carlos Adriano, de 12 anos. Vocês provavelmente leram. E ele fala assim, então, no seu relato: o que eu sonho? Eu sonho ter uma vida boa, andando de bicicleta pelo mundo todo. Ler, eu não sei muito não, mas já sei escrever o meu nome, da minha mãe, dos meus irmãos. Um dia eu me cortei, saí de casa sem comer e quando levantei o facão para cortar a cana, ele cortou foi minha mão. Foi um corte feio. Levei 5 pontos, mas não deixei de trabalhar, não. Então, para a gente saber, através desse pequeno relato, né, de histórias das crianças do Brasil, onde foi registrado o depoimento do Carlos Adriano de apenas 12 anos, e que, se vocês conseguiram perceber, a história dele traz um pouco de um assunto para a gente refletir, né? Às vezes nós reclamamos que precisamos estudar, que precisamos aprender, que tem que estudar, que é um dever nosso. Mas olha só, muitas crianças não sabem ler e ainda precisam trabalhar, não têm o direito de ir para uma escola e ainda precisam trabalhar para ajudar no sustento de casa, né? E aí vocês deveriam pensar e refletir ou responder, perguntar para uma pessoa ao lado de vocês: o que você sonha em fazer no futuro? Nós já conversamos sobre esse assunto, né? Vocês têm profissões magníficas, fantásticas que vocês sonham em ser. E eu espero e torço muito para todos vocês. E o sonho do seu futuro se parece com o sonho de Carlos Adriano? E aí, comparem aí, será que se parece? E hoje, então, turma, nós vamos finalizar a nossa unidade com o mundo que queremos. Trabalho voluntário. Vocês sabem o que é o trabalho voluntário? Não? Gente, o trabalho voluntário é sobre algumas atividades que as pessoas realizam que não são remuneradas, ou seja, que não são pagas. Elas não recebem um salário, elas não recebem dinheiro para atividades que elas realizam. Por quê? Porque geralmente no trabalho voluntário as pessoas realizam trabalhos, atividades para ajudarem outras pessoas, ajudarem os animais, ajudarem as pessoas, os idosos, arrecadando alimentos, arrecadando ração. As atividades que elas realizam sempre é para o bem do próximo ou para ajudar alguém que está necessitando. Tem objetivos e muito legais, né? Então a gente tem aqui no nosso livro a imagem e a legenda dela que diz que voluntários da Teto Brasil em 2016. E aqui está uma pessoa como foco e lá atrás a gente consegue perceber as pessoas trabalhando em algo, né? Elas estão fazendo alguma atividade. E o texto diz assim: a Teto Brasil é uma organização internacional sem fins lucrativos que atua na América Latina e trabalha pela defesa dos direitos de pessoas que vivem em moradias muito precárias. A Teto constrói moradias, promove a educação de crianças e forma lideranças comunitárias para que possam atuar em projetos de melhorias de seus bairros. Leia a seguir a matéria que contém o depoimento de Ellen Pimentel, advogada de 25 anos que presta trabalho voluntário em várias comunidades de São Paulo.
Então, ela diz assim em seu depoimento: depois das construções, deixei de ser alheia aos problemas ao meu redor, contou. Ela é voluntária desde 2011, quando viajava para participar das obras na periferia de São Paulo. Ela já participou da construção de 34 casas de emergência. Ellen, que já levou diversos amigos para a organização, conta que todos se encantaram pelo trabalho, mas alguns acabam só acompanhando de longe. Dói ver as desigualdades da nossa sociedade, mas também dá vontade de fazer algo para mudar, contou Ellen. Mais do que ver os problemas sociais de perto, o trabalho mudou outros aspectos de sua personalidade. Não deixar de acreditar no ser humano é isso que eu aprendo em toda atividade, conclui. Que legal, né, gente? É muito legal ver pessoas que se preocupam com o próximo ao lado, que às vezes tem um monte de coisas que consegue fazer, tem força, tem saúde e tem um dom específico, um amor no coração pelo próximo e vai fazer o bem e ainda consegue reunir e incentivar outras pessoas para isso, né? E quando nós fizemos esse trabalho, onde nós não somos remunerados por isso, mas sim para ajudar o próximo, nós temos um trabalho voluntário. Aqui em Blumenau nós temos muitos exemplos disso. Lá nos slides, a prof deixou um vídeo para vocês conhecerem um dos trabalhos que a prof encontrou e eu gostaria que vocês vissem, e também para nós respondermos a letra C dessa atividade, tá? Então agora vocês vão fazer uma pesquisa ou escrever e registrar o que você já sabe. O que é o trabalho voluntário? Então vocês vão pesquisar, ou se vocês já sabem, vocês irão responder aqui com as palavras de vocês, tá? A B, você conhece alguém que faz trabalho voluntário? Que tipo de trabalho? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer, né? Alguém próximo, ou alguém que trabalha com um trabalho voluntário, com uma campanha, né? Seja lá do que for, arrecadação de roupas, de cobertor, de alimento, até inclusive para os animais, né? Nós conhecemos muito trabalho voluntário que ajuda os animais de rua. Depois, para finalizar, na letra C, vocês vão consultar em sites, jornais ou revistas e depois vão recortar e colar no espaço abaixo, ou vocês podem ilustrar também matérias e fotos de exemplos de trabalho voluntário. Lá no slide, a prof passou para vocês, como a prof disse antes, um vídeo que fala sobre um trabalho, vocês podem ilustrar esse mesmo. Qual é o objetivo do trabalho, ilustrar o que ela está fazendo, que a pessoa está, qual é o trabalho dela e qual é o objetivo desse trabalho voluntário que ela e as pessoas que estão ao redor dela realizam, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Vocês corrigiram as atividades, nós falamos um pouquinho sobre o trabalho voluntário, né? Espero que vocês tenham compreendido. E lá no slide também, a prof deixou hoje uma atividade, algumas perguntas que vocês irão precisar folhear o livro de vocês para encontrar as respostas. Uma forma de revisão do conteúdo, porque no próximo dia 14 de setembro, porque segunda é feriado, né? Nós vamos ter a nossa avaliação de história, tá bom? Falando sobre o trabalho, tudo o que a gente aprendeu sobre o trabalho, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.